Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Felizes por Deus nos dar a oportunidade de mais uma semana estarmos na escola dominical. Dessa vez para estudar a lição 9, que traz o sexto sinal, a cura de um cego de nascença, episódio histórico e espiritual que está registrado no capítulo 9 do Evangelho que estamos estudando esse trimestre. Queridos irmãos, sempre trazendo a introdução, se possível histórica, geográfica, cultural da passagem em questão e depois finalizando, claro, com as devidas aplicações teológicas, espirituais para a nossa vida. Creio que assim a lição será bem recheada de conhecimento prático para os alunos. Não podemos ficar apenas rondando nos significados do texto e nem podemos apenas ir direto à aplicação se não prepararmos a mente do aluno com as informações necessárias. Então, essa lição está muito bem escrita e, com certeza, seguindo o roteiro que é proposto pelo comentarista, os professores terão êxito em suas aulas. Uma coisa que quero já inicialmente chamar a atenção é que o Senhor Jesus era sempre cuidadoso no tempo de fazer os seus milagres e os seus sinais. Embora Jesus tivesse todo o poder, nós não encontramos uma pressa, uma precipitação, não encontramos no Senhor Jesus um sensacionalismo de fazer milagres por fazer. É interessante a expressão quando os discípulos convidam Jesus para fazer os seus sinais. Jesus, por vezes, vai dizer, olha, não é chegado o meu tempo. Nós vimos isso no primeiro sinal, lá quando Maria pede que Jesus intervenha naquela festa, e Jesus diz a ela que ainda não era chegado o seu tempo. E aqui nós vamos observar que Jesus, mais uma vez, de maneira comedida, vai explicando que o seu ministério não era um ministério sensacionalista de fazer milagres por fazer. Até porque muitas vezes, quando esses milagres eram feitos, Jesus pedia que a pessoa não publicasse, não comentasse, não saísse falando. E nós sabemos que era exatamente o contrário que acontecia. Quanto mais Jesus procurava uma privacidade, uma discrição, mais ainda se publicavam os seus feitos e, evidentemente, esta era a ação divina para que o nome de Deus fosse glorificado. E aqui, então, nós vamos ver mais um sinal que não é feito de maneira aleatória, um milagre que não é feito de maneira solta no vento, mas com propósito, como sempre eram e sempre são as obras que o Senhor faz em nossas vidas. Esse episódio do cego de Siloé é muito interessante, pois ele já nos revela logo de começo, logo de entrada, uma palavra tremenda que responde um questionário existencial do homem, questionários acerca do mal, acerca do sofrimento. Quando os discípulos olham para o cego, perguntam logo a Jesus, ele era um cego de nascença, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse assim? Então, aqui está impressa a cosmovisão judaica de que sofrimento é consequência do pecado. Absolutamente sempre assim era como eles pensavam. O livro de Jó é um tratado teológico, mesmo sendo um livro poético, mas é um tratado teológico que contribui para dissolver esta visão errônea de que se estou sofrendo é porque estou sendo castigado por Deus. Nós já vimos na lição passada que sofrimentos, lutas, problemas servem para exercício da nossa fé e para a glorificação do nome de Deus. De maneira que Jesus responde aqui, confirmando as Escrituras, pois elas não se contradizem. Ele diz, olha, não foram nem os seus pais, e nem foi ele que pecou, mas, como diz no verso de número 3, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós temos outros textos do Novo Testamento que deixam claro que o sofrimento nem sempre ele pode ser, viu? Preste atenção, nós não estamos negando que o sofrimento não é resultado do pecado. Pode ser, mas não é uma regra. Nem sempre se sofro é porque estou em pecado. Há textos bíblicos que confirmam isso e nós estamos colocando aí no rodapé. Lucas 13, 2 Coríntios 12, Gálatas 4, são alguns desses textos. Vamos ler, por exemplo, Gálatas 4,
para exemplificar, e você também pode usar esses textos em sua aula para fortalecer essa explicação, que é muito importante, uma explicação de um tema controverso, polêmico na teologia e no senso comum. O senso comum pensa de um jeito e a explicação teológica vem justamente para desmistificar. Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 13: E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo é um homem de Deus. Se era homem de Deus e estava sofrendo de uma enfermidade física, nesta visão judaica errônea, que pairava ali no imaginário social da época de Jesus, e parece que ainda hoje, na mente de muitos crentes, Paulo então estaria em pecado. Paulo está com essa enfermidade aí, então é porque ele está em pecado. E os textos bíblicos que servem para desmistificar essa visão devem sim ser citados e até mesmo lido na aula para fortalecer a visão do aluno. Queridos irmãos, este milagre que o Senhor Jesus vai operar, ele vai ter enfoques variados no resultado. A comunidade judaica vai responder de uma maneira, a comunidade farisaica vai responder de outra, os pais daquele homem, daquele rapaz, vão responder de uma outra maneira e o próprio rapaz vai responder também de um jeito singular. Então observamos que Deus está fazendo uma obra, mas a maneira como as pessoas respondem a esta obra podem ser variadas. O que não anula, o que não subtrai, o que não neutraliza o poder de Deus, evidentemente, pois o milagre havia sido feito. A maneira como as pessoas responderiam não iria, evidentemente, anular a grandeza de Deus. Nós vamos observar, por exemplo, que houve um certo ceticismo, uma certa incredulidade nas pessoas quando olharam para o rapaz e disseram: será que é ele? Parece com ele. Algumas pessoas custavam a crer que, evidentemente, ele havia sido curado. Já a comunidade farisaica se enfureceu, se irou, não aceitou, montou, instaurou um inquérito, um interrogatório, a fim de que aquele rapaz e seus familiares negassem que Jesus tinha feito verdadeiramente um milagre. Nós vamos ver que a atitude dos pais é de uma aparente covardia. Eles creem que o milagre foi feito, mas preferem não se expor, preferem não comentar sobre, para não sofrer uma espécie de excomungação, não sofrer uma espécie de expulsão da comunidade religiosa na qual eles estavam inseridos. Quando os fariseus os interrogam, eles dizem: olha, é melhor perguntar ao meu filho, ele já é grande o suficiente para responder. Isso mostra que eles não queriam se comprometer, logo também deixaram de glorificar expressa e publicamente o Senhor Jesus. O que não vai acontecer com o menino? O rapaz vai sofrer a perseguição, digamos assim, inquietante dos fariseus, que vão ficar, vez por outra, sempre lhe interrogando, uma tática bem conhecida de você fazer a mesma pergunta várias vezes à pessoa para ver se ela vai se contradizer, e o menino não se contradisse, porque ele estava falando a verdade e ele reconheciam que Jesus tinha feito, sim, o milagre. De maneira que, por fim, aquele moço vai terminar glorificando a Deus. E a maneira progressiva com a qual ele passa a enxergar Jesus é muito linda, porque isso mostra que Jesus lhe deu visão física, mas também visão espiritual. Aquele moço passou a ver com os olhos do corpo, mas também passou a ver com os olhos do espírito. Nós vemos isso bem como João descreve este relato de maneira progressiva. O drama vai se desenvolvendo de maneira que chega ao clímax, e é um clímax gostoso, é um clímax de alguém que termina confessando Jesus como Senhor. Veja no versículo 11 que o rapaz, ele fala de Jesus de uma maneira impessoal, distante. Quando lhe perguntam: quem foi que te curou? Ele disse: um homem chamado Jesus. É como que ele está repetindo o discurso. Chamam ele de Jesus, é conhecido como Jesus, mas não era conhecido dele, era conhecido dos outros. Mas no verso número 17 é lindo, porque ele já chama Jesus de profeta. Aleluia! Tornaram, pois, a dizer ao cego: o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele diz: ele é profeta. Então, parecido com o episódio da mulher samaritana, que
começa conversando com Jesus, reconhece que ele é judeu, depois que ele é profeta, por fim o chama de Senhor e de Messias e Salvador do mundo, esse rapaz também não é diferente. Ele já reconhece que Jesus é profeta, que Jesus tem algo espiritual. Lá no verso 33, nós vamos ver ele já reconhecendo que Jesus é Deus. Irmão, isso é tremendo, porque nós sabemos que muitas pessoas rejeitaram Jesus como Deus até o fim. E este moço, já no começo da sua caminhada, ele diz no verso 33, se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Então aqui ele reconhece em Jesus a onipotência. Ele reconhece em Jesus um dos atributos incomunicáveis de Deus. Logo, se Jesus tem onipotência, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Então, ele confessa aqui a divindade plena do Senhor Jesus. E no verso de número 38, conversando agora diretamente com Jesus, ele vai confessar, confirmar a sua fé, quando no verso de número 35, Jesus diz, olha, tu crês no Filho de Deus? E ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Olha, só é me dizer quem é que eu vou crer. E Jesus diz, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E com certeza, irmão, as últimas escamas dos olhos espirituais daquele moço caíram ali, pois ele vai dizer, creio, Senhor. E João diz que ele vai adorar Jesus naquele momento. Que coisa linda! Coisa linda quando Jesus marca um encontro com alguém. Quando Jesus trata com as nossas mazelas, os nossos problemas físicos. Mas Jesus não é apenas um fisioterapeuta, um cardiologista, um psiquiatra. Com todo respeito a essas profissões, Jesus não é apenas um nutricionista, Jesus não é apenas um ortopedista, um oftalmologista. Ele não trata só dos olhos do corpo. Jesus trata com a nossa alma, com o nosso espírito, aleluia, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Ele muda a nossa maneira de ser. Ele nos atrai para a sua presença e nos transforma em verdadeiros adoradores. Homens, mulheres que passam a reconhecer o seu senhorio, a sua soberania. Que coisa linda! Um rapaz que foi tateando para o tanque de Siloé, depois de receber aquela pasta, me permita, aquele unguento feito de saliva e areia, mas volta do tanque fulgurante, volta do tanque com um esplendor, volta do tanque com um brilho que não era físico, era espiritual, mas que reverberava no seu corpo, de maneira que as pessoas olhavam e não reconheciam, porque ali estava impressa a manifestação da glória de Deus, uma mudança radical, a mudança que o Evangelho opera em nós, a mudança que o Senhor Jesus opera em nós. Então, querido professor, comece a sua aula trazendo as informações do texto bíblico, mas conclua ela trazendo essas aplicações, mostrando que a sociedade judaica era hipócrita, estavam debatendo teologicamente o sábado, irritados mais uma vez, porque Jesus estava quebrando os paradigmas do calendário, quebrando os paradigmas da agenda, para mostrar que a agenda e o calendário maior é o dele. Ele tem o tempo nas mãos e ele não se prende à religiosidade nem a legalismos para operar, pois ele tem todo o poder. E como nos diz o resumo da lição, Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Esse Jesus é o mesmo, ele é Deus, ainda opera hoje e continuará operando para todo sempre, pois todo o poder está em suas mãos e ele tem um nome que é sobre todo nome. Que Deus te abençoe e que com este sexto sinal nos alegremos em servir a Jesus, a tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo o seu poder pelos séculos dos séculos. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais.
Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.